exortar a igreja de Filipenses, Paulo estava preso em Roma. E Paulo estava a mandar algumas dicas para dentro da igreja de Filipenses, para os pastores que lá estavam. Que mais tarde mandou Timóteo e outro irmão para consolo da igreja. E veja lá, mesmo um homem preso a edificar uma igreja. Se tivéssemos um pastor preso a mandar dicas para a igreja que pertencesse à igreja, o que é que muitos irmãos diziam? Ele está a pagar por seu crime. E não, está bem. Aquele irmão tinha algo dentro dele que ele sabia que tinha um propósito de Deus e tinha algo dentro dele que não queria que os falsos profetas enganassem a igreja. Por isso que ele passava dicas para a igreja, para que a fé deles estivesse cada vez mais firmes em Cristo Jesus. Vamos orar. Paizinho querido, Pai amado, entrego-te esta palavra nas tuas mãos, para que tu faças, Senhor, o que te apraz. Porque tu és um Deus maravilhoso e através do teu Espírito, ó Pai amado, consola cada vida e edifica as nossas vidas, em nome de Jesus. Diz assim, 2:1. Portanto, se é realmente precioso o ânimo que podemos obter em Cristo, se me transmite conforto e sincera afeição que vos tenho, que significa alguma coisa a comunhão espiritual que existe e entre nós através do Espírito de Deus, diz ele, que havia algo através do Espírito de Deus havia um conforto e ele significa, diz ele, o ânimo que podemos obter em Cristo. É uma coisa tremenda. Porque você e eu já não consigo viver sem Cristo. E depois vejo uma coisa, que quanto mais você está encostado a Cristo, parece que mais as aflições e as coisas são contra você. Por isso que nós já não conseguimos viver sem Ele, porque sabemos que em Cristo há aquele ânimo, aquela alegria, aquele gozo, que as outras pessoas já não nos conseguem dar nada disso. Porque são criticadores. E mesmo até alguns irmãos, porque pensam em si próprio, no seu próprio umbigo. Não estou a falar desta igreja, mas a igreja. Eu ouço muitas críticas de muitas igrejas, a criticar isto, a criticar aquilo. Enquanto da vez se andar a criticar uns aos outros, se pode edificar, que é muito melhor. Porque a crítica traz desânimo. E a unidade em Cristo traz um conforto, um ânimo, uma alegria, um gozo. Temos algo que nós nos consolemos, passamos e até reconhecemos realmente quando há um irmão que é compatível às coisas de Deus, vê-se mesmo até no falar, na atitude, na maneira que Deus está a operar naquela vida. E onde é que nós nos identificamos? Paulo queria combater sempre as coisas que não eram de Cristo, porque pregava através do nome de Cristo, mas andava com os seus pensamentos à frente, não deixava Deus operar. Por isso que ele dizia assim, se me transmite conforto, a sincera afeição que vos tenho. Ele tinha um conforto e uma afeição com a própria igreja, porque tinha sido ele que a tinha estruturado, embora estivesse outros a servir, mas ele estava sempre a cuidar dos seus, sempre ali, porque estavam dentro dele. As pessoas estavam dentro dele, cresceram, aprenderam. E ele então
dava estas palavras para dentro da igreja para que houvesse um encorajamento e as pessoas se relembrassem realmente: este homem foi um homem que nos edificou, estruturou, nos preparou, nos botou-nos aqui pessoas mesmo dedicadas a Deus. Se significa alguma coisa, comunhão espiritual que existe entre nós através do Espírito de Deus, há um significado. Porque se há um corpo e as pessoas estão-se todas a estruturar uns aos outros e a fazer crescer uns aos outros, existe algo que é o Espírito de Deus que está a trabalhar no nosso meio. Não nos podemos nós exaltarmos por nós próprios e querer levantar algo que nem existe. Mas ele aqui estava a falar que havia uma unanimidade, um povo junto, um povo ligado, um povo estruturado, porque o Espírito de Deus estava a trabalhar no meio, porque eles sabiam que realmente a igreja foi bem edificada. Ele estava a falar em comum, entre nós. Não se está a ver. Assim como aquele afeto que se estabelece entre crentes com a mesma fé. Veja lá. E entre crentes com a mesma fé, qual é a mesma fé? O objetivo é Cristo. Em querer aprender mais, em querer saber mais, em querer fazer a vontade de Deus, através de Cristo Jesus, em querer estar bem estruturados e bem firmes. Por isso que diz, há um só Deus, um só Espírito e uma só fé. Ou então, uma só fé, um só Espírito e um só Deus. Não há outras coisas por meio a baralhar a mente e a enturbilhar o coração. Por isso que, porque era nos tempos antigos, diz que os judeus tinham o coração rijo, porque não aceitavam as coisas de Deus. Tinham criado religiões e viam que aquilo era lucrativo para as vidas deles. Agora vamos aceitar Jesus por alma de quem? Não sei se está a ver. Que às vezes, está aqui até vamos ler sobre isso, nós mesmos, quando queremos as nossas coisas só para nós e fazermos para termos uma importância, acabemos por estragar tudo. Porque um corpo vive todo unido, ligado na mesma fé. Por isso que há uma estruturação. Há um complemento. Começou-se a construir um ministério e vai-se inserindo cada vez mais pessoas. E temos de estar todos iguais, todos a entrar na mesma iniciativa, que é edificar o corpo de Cristo. Para que o corpo de Cristo tenha um alvo. Saber ensinar, saber estruturar a igreja, porque a igreja vai ter um encontro com Jesus, não vai ter um encontro com homens. Porque quando João, em Apocalipse, diz, quando começaram a abrir, passa a abrir os livros, não havia ninguém que descelasse os livros. E ele diz que começou a chorar, que não havia ninguém nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra para descelar os livros. Chegou um, tocou nas coisas. Aqui um. Jesus Cristo, o leão da tribo de Judá, que paga o preço. E esse consegue abrir os livros, não choras. Afinal, não havia ali, não há ali, que nós ainda vamos chegar a essa época, não há ali nenhum pastor importante cheio, e eu estou cheio de unção, vou descelar os livros. É Jesus. Não sei se está a ver. Por isso que nós temos que caminhar todos na mesma fé, ligados a Cristo, para que a igreja tenha um corpo e um crescimento.
Não é um crescimento assim, é um crescimento assim. Em África, quando diz o seu filho está a crescer, não, o seu filho está a crescer. Se você faz assim, está a mingar. Eles não gostam. Sabe? E a igreja tem que crescer assim para cima. E como nós estamos todos complementados, todos ligados, temos que trabalhar todos na mesma. Com o Santo Espírito de Deus, você tem que buscar a palavra de Deus, orar a Deus. E quando com o Santo Deus vai falando através da palavra, que é a palavra que edifica, não é pensamentos humanos, não é invenções, porque invenções acaba para sempre mal. Já temos essas experiências. Invenções humanas cria marafunda. Enquanto as de Cristo são permanentes, são firmes. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Foi ontem, hoje e será eternamente. Nós vamos viver com Cristo. Nós não vamos viver com qualquer pessoa. Com quem paga o preço por sangue. Então que tudo isso que já me faz tão feliz seja como que completado com a existência da perfeição e das perfeitas relações entre vocês, amando-vos uns aos outros, num sentimento igualmente sincero de uns para com os outros, concordando do mesmo propósito. Um corpo dividido faz alguma coisa? Não. Há um alvo. Um alvo que é Cristo. Temos de estar todos de acordo com o mesmo propósito. Se começamos assim, pastor Carlos isto, o Castro aquilo, o Manuel Antônio aquilo, o Amadeu não sei o quê, o Fernando não sei quando, não sei, está uma marafunda. Você não está a entender nada do evangelho. Não compreende nada. Porquê? Porque não lê. Porque quem traz a edificação à sua vida é a palavra. Se você abrir o seu coração e quando está a ler, está mesmo a alimentar-se, Deus está a colocar algo na sua vida. E ele, depois o que é que ele faz? Ele quer usá-lo. Porque quando ele coloca algo dentro da nossa vida, é para um aperfeiçoamento e quer nos usar. Primeiro fala com a gente e depois nós transportamos para outras pessoas para que elas sejam edificadas e sejam um ministério, um povo que esteja de acordo com as coisas que Cristo representa à nossa vida. A mesma fé, uma unidade, um povo sincero, um povo reto, um povo que caminha no mesmo sentido. Tem o mesmo propósito. Não façam nada que seja motivado por desquite. Você que andou a falar de desquite, pensa logo no divórcio. Desquite é algo que Cristo lhe dá e você nega. É um desquite, é um destruceu, quer sair, divorcia-se da palavra. Não quer aprender, quer fazer as suas coisas à sua maneira, não quer alinhar com Deus, é um desquite. Quantas vezes você já foi confrontado, vai assim, tu agora andas naquela igreja, renunciaste que o teu pai te deu. É um desquite. Não sei se está a ver. Se o meu pai se matasse, eu não ia atrás dele. Não sei se está a ver. Porque Jesus paga um preço de sangue pela gente. E nós não temos que destruir o que Deus tem para a nossa vida. Porque se nós começamos a destruir, estamos separados. Desquite é divórcio, é uma separação.
estamos separados do que Deus tem para nós, porque não queremos nem entendemos. E mesmo que entendemos, temos o nosso ego, queremos fazer as coisas à nossa maneira. Eu estou como o pastor Carlos diz, é deixar as coisas andar e elas vão crescendo. Você quando semeia milho, o que é que faz? Está pequenino, anda a ver, põe herbicida, arranca-lhe umas ervinhas, chega a uma altura, dá-lhe uma sachadelazinha, bota-lhe um bocadinho de amono, e ele, amono é um alimento. Ele cresce mais um bocadinho, quando está grande você vai mondá-lo, para não se estrovar uns aos outros. Porque o meu pai era labrador e dizia assim, quando via 3 milheiros juntos, dizia assim, tira sempre do meio. Porque senão estão ali os 3 e eles perguntam uns aos outros, espigas tu ou espigo eu? Porque estavam todos no mesmo buraco e começava em guerra quem era que havia de dar a espiga verdadeira. Não sei se está a ver. E é igual. Nós temos, é como um campo. Deus fala nisso. O campo é o mundo. As pessoas são as sementes. Se elas forem bem edificadas e bem estruturadas, elas têm um crescimento natural, vai indo crescente, até chegar à estatura média de Cristo, inseridos no corpo. Porque nós, para estarmos inseridos no corpo de Cristo, nós temos que ter Cristo. Mas temos que ter Cristo tal e qual como Ele é. Não é como nós queremos. Porque se você tiver no mesmo, como ainda agora acabou, no mesmo na cabeça, 2 cabeleiros no mesmo buraco, vai um infecciona e ganha-lhe um frunco. E um tem que sair. Eu estou a dar Romanos e diz em Romanos que os judeus que foram tirados da oliveira verdadeira foram ramos quebrados porque não quiseram Cristo, e nós como gentios que éramos da oliveira brava fomos lá enxertados. Mas que vai haver alturas daqueles que não querem e vão rejeitar a Cristo, mesmo dos gentios, que vão ser tirados e vão ser colocados outra vez judeus, que é a última colheita dos judeus que se vai completar a igreja. Paulo estava a falar sobre isso. Por isso que Pedro dizia que quão difíceis as palavras de Paulo, que era difícil de entender, e era um homem cheio do Espírito Santo. Você vê a cura, a sombra de Pedro passava e curava pessoas. Mas Paulo estava a falar coisas do reino. Estava a falar coisas para uma edificação. Porque ainda hoje se vê, em geral, não em todas, mas muita gente. Ainda aqui há tempos eu estava a ver num canal. Liguei. Promessas. Hoje a prometer o quê? A falar de Cristo, a prometer coisas às pessoas. Prometemos sim. A salvação, a estruturação, unidos em Cristo, as riquezas de Deus. Porque Deus disse assim, olha, eu vou para meu Pai. E Jesus disse, eu vou-vos preparar moradas para vocês. Porque você com promessas terrenas, quando chegar à altura, se entra só nas promessas terrenas, quando chegar à altura de Cristo vir, você tem tanta coisa que quer levar tudo para o céu, mas nada daquilo tem asas para ir atrás de você. Senão voava. E depois chegava lá à morada, se é um quartinho só para você, não cabe tudo lá dentro. Claro. Carros com asas.
Nós temos que desfrutar das coisas, das bênçãos que Deus nos dá. Mas o mais importante é para onde você vai. Eu tinha um colega meu que já faleceu, eu estava sempre a falar. Ele ria-se e gozava com o evangelho. Já foi. Já foi. Mas não foi para Cristo. Porque deu-lhe um ataque. Porque ele era um criticador do evangelho. Ele sabia que tinha um problema. E nós estávamos com aquela afeição em Cristo para lhe dar, abrir os olhinhos e para que ele realmente um dia que partisse fosse a salvação, mas ele não. Era um criticador do evangelho. E Deus não brinca. O que Ele quer é que cada vez mais almas sejam salvas. Porque é por isso que o evangelho é estruturado dentro da igreja. A igreja funciona como um corpo para ensinar uns aos outros, para que nós sejamos salvos. E podemos edificar as pessoas para ter um encontro com Cristo. E quem não quer está de fora. Quem não quer está de fora. Não entende o que Deus tem para eles. Porque anda atrás das coisas mundanas. E quem busca uma coisa, busca as outras. Tudo que lhe traga meio subsistível para a sua própria vida. Enquanto eu acabava de dizer, ainda agora um bocado, eu já não consigo viver sem Cristo. Por isso que Deus diz, vós ides ter aflições, mas eu vos livrarei de todas. Porque se você não tivesse aflições, você não ia ter aos pés de Jesus, de Deus, e humilhar-se e não sentia aquele consolo e aquela proteção que Deus lhe dá. Que quem está ao nosso lado e não entende nada no Evangelho não nos dá nada disso. Só nos dá nomes, chatices, problemas incômodos. Veja lá, olha, como diz aqui. Não sejam humildes, mas sejam humildes, que cada um considere o outro superior a si mesmo. Não pense unicamente nos vossos interesses, mas procurem também aquilo que interessa aos outros. Está a falar de quê? Se Deus está a dar algo assim, passe, ajude. Não está a dizer para vocês assim, eu tenho um carro, mas vou ter que dar a fulano que ele anda a pé. E depois eu fico a pé e fulano passa por mim e diz assim, tchau. Deus foi uma benção para ti, abre o vidro, deste-me um carro e agora vais a pé. Realmente aquilo é um cristão verdadeiro. Não. Deus está a dar coisas a algumas pessoas, ou que buscam mais, ou pela graça, não sei se está a ver, para edificar a outros. Mas temos que dar um testemunho. Somos nós próprios. Temos que estar empenhados. Temos que largar várias coisas que estão à nossa volta. Amanhã tenho um carro para pintar. Olha, não dá. Espera, olha, se quiser esperar até tal dia, espera se não quiser, olha, leva o carro e pinta em outro lado. Você está a ver? Ajudar outras pessoas. Pode ser espiritualmente, também se lhe botar no coração, em dar roupas, dar calçado. A Bíblia fala nisso. Jesus dá, se tens a mais, estás a trovar,
Está a ganhar valor no guarda-fatos? Ajuda. Já não te serve? Estás a guardar para quê? Aí quando eu morrer vou ficar magrinho, já me serve. Não sei se está a ver. Que haja assim em vocês a mesma atitude que houve em Cristo Jesus. O que ele fez? Ensinava. Dividia as coisas que o Pai lhe dava para alimentar as pessoas. Por isso que andava tudo assim atrás dele. Cheio do Espírito, ele a ensinar. E as pessoas, ai que coisa boa. Que categoria. Ai, que bom. Eles só ficaram um bocadinho incomodados quando Jesus assim. Mas tendes de comer da minha carne e beber do meu sangue. O quê? Vamos comer Jesus. Como? Claro. Porque ele via que as pessoas estavam a aderir, agora deixa-me falar um bocadinho mais espiritual a ver se eles entendem. E não, as pessoas só andavam atrás de... Queriam um chupa-chupa só. Para adoçar a boca. Sabe? Lá está. É o que às vezes se entra nesses embengelhos só de coisas paladarosas. O embengelho tem bom, também tem amargo. Porque você, para crescer, tem que passar por dificuldades. Tem que aprender. Diz que a escola da vida, que é do crescimento até à sua idade adulta, com os anos que você... É uma experiência. Por isso que você vai passando para outro. Oh, filho, não faças isso. Oh, filho, não faças aquilo. Olha que vais correr mal. Porque já passou por elas. Deus quer coisas grandes para nós. Mas espirituais no reino. Deixe-se estruturar. Às vezes há coisas que eu fico assim realmente, Senhor. Como é que tu me falas isto? Porque eu vejo realmente que Deus ama as pessoas. Que eu era um bruto. Como é que Ele me vai amar assim? De uma maneira especial? Foi mais vezes em certas situações. Glória a Deus, porque o Senhor bota pessoas a ajudar-me, a estruturar-me, a incentivar-me, a ver no alvo dele. Eu dou glória a Deus por isso. São coisas que é preciso compreender Deus para podermos fazer. Porque se você não compreende os planos de Deus, chega um dia de se humilhar e deixar Deus trabalhar na sua vida. Porque você vê quão bom, quando você começa a fazer parte dos planos de Deus, que você já não consegue viver sem estar nesses planos. Porque nós podemos entrar por sentimentos. E os planos de Deus é mais do que isso. É mais do que sentimentos. Porque sentimentos, você pode ter sentimentos de querer coisas de Deus, como pode ter sentimentos de, ai, fui magoado ou magoado. Não gostei do que aquele pastor disse. Ai, não gostei do que aquele irmão disse. Então, mas você faz parte do corpo ou não faz? Se o irmão lhe chamou à razão, se você não gostou é porque está a mexer consigo. Paulo dizia que era um povo unido. Veja lá. Que haja assim em vocês a mesma atitude que houve em Cristo Jesus, que embora por natureza sendo Deus,
não reivindicou ser igual. Jesus era quê? Era Deus. E não reivindicou ser igual, ser mais que o Pai. Veja lá. Ser igual a Deus. Mas desfez-se das suas regalias próprias. Veja lá, ele tinha direitos, porque era filho de Deus. E ele desfez-se delas. Para quê? E tornando-se um ser humano, tomou uma posição de dependência, humilhando-se e a ponto de se sujeitar voluntariamente à morte, não a uma morte vulgar, mas à morte de cruz. Humilhou-se de tal maneira. Jesus, ele estava a passar isto para os filipenses, para Filipos, para realmente mostrar o amor do Pai e pagar o preço. Porque morte de cruz é para pagar um preço. Porque naquela altura, morte de cruz, ou era assassino, ou era ladrão, era exposto para ser o significado de outros, para não poder roubar nem assassinar ninguém. Porque você vê que Jesus entrou para esse sistema e quem tiraram? Barrabás. Um ladrão e um assassino. No lugar de Jesus, foi para o lugar dele Jesus. E pagar o quê? O preço da nossa vidinha. A vidinha que nós temos enfiados nesta carcaça, nesta carne, que ronca por tudo e por nada. Eu não gosto disto, eu não gosto daquilo. Olha, não nascesse que assim não gostava de nada. Por isso mesmo, Deus o elevou às posições mais altas. E lhe deu um nome que é superior a todos os nomes. De tal forma que, em honra desse nome, se virão a ajoelhar todas as criaturas, tanto no céu, como na terra, como debaixo da terra. A humilhação de Jesus, para pagar o preço, trouxe-lhe uma elevação, como o Filho de Deus sincero que fez a vontade do que o Pai queria para salvar a humanidade, que todo o joelho, aquele filho ou esposa ou esposo resmungão que diz, eu não faço isso. Quando Jesus vier vai se ajoelhar. Porque a glória é muito grande de Deus. Se Jesus aparecesse aqui agora na sua glória, nós caímos todos aí para o lado. Só porque é que Jesus muitas das vezes, e Ele está connosco, mas se Ele fosse a passar aquilo, mesmo agora com a sua glória, a glória dele era tanta, o pecado não resistia. Quando Moisés chegou lá do Monte Sinai, que disse, Moisés, está para o teu rosto, que nós não conseguimos encarar a tua cara, que eu tinha estado a falar com Deus, por trás das rochas. Veja lá se ele estivesse cara a cara. Chegava lá, parecia um farol. Estavam todos ao chão. Toda a gente se vai ajoelhar a Cristo. E todos igualmente reconhecerão que Jesus Cristo é o Senhor. E isso mesmo será mais uma glória para Deus o Pai. Depois, na continuação, diz assim,
que nós, isso o Senhor me mostrou-me um dia isso, por causa disto cresce e multiplica, os teus filhos são como as estrelas do céu a Abraão. Não sei se a ver, e o Senhor mostrava-me que cada pessoa que caminha em Cristo tem que ser como uma estrela. Eu passei isso por aqui um dia. Tem que ser como uma estrela brilhante. E ele depois fala aqui nesta área logo a seguir. Vós têm de ser como astros, reluzentes, brilhantes. Você continua a ler Filipenses, logo a seguir, até diz resplandecer como astros. Temos que ser pessoas como luz verdadeira. Por isso que Jesus diz que o Espírito de Deus vem como o fogo do céu para queimar o que não presta, para limpar. Vem como água que refresca a sua vida, refrigera, consola, transmite algo, limpa o seu anterior e põe o impecável. Mas é preciso nós alinharmos com Deus, como Jesus alinhou com o Pai. Jesus veio para aqui e veio trabalhar, fazer a obra do Pai. Temos que ser como Ele, parecidos. Porque se nós não formos parecidos, não estamos no corpo. E o corpo de Jesus, o que é que ele faz? É reluzente. E se nós estamos lá, somos quê? As tais estrelas a reluzir também. Veja, olha, olha, olha. Ponha os miolos a trabalhar. Porque às vezes os miolos trabalham só no que os olhos vê. Diz que as coisas invisíveis são mais do que as visíveis. Ele tem coisas para nós. Quantas das vezes você está em aflição e clama e o que é que acontece? Você recebe. Por isso que ainda se cantava aqui. Ele faz milagres. Jesus está a fazer milagres na sua vida. Porque você não vê um milagre de uma cura não sei o quê, porque você nem o está a ver. Porque você, quando anda na igreja, olha, não gasta tanto dinheiro na farmácia. Não vai tantas vezes ao médico. Tem saúde para trabalhar. Tem isso tudo. Enquanto você vê outros ao seu lado a queixar-se, de alto a baixo. Porquê? Porque você está curado. Está a ser guiado por Deus. E quanto mais passos você der à frente, guiados por Deus e através do Espírito Santo e cheios da presença de Deus, mais você é abençoado. Tem uma empresa, sim, está mal, as outras empresas a revelá-lo. E a sua está sempre a seguir em frente, no meio das dificuldades. E às vezes basta só estar um até lá para abençoar o resto da empresa toda. Já se passou comigo. Eu já saí de empresas que eles eram uns ingratos e eu andava a orar por aquilo e eles eram abençoados. Eu saía das empresas, passado meia dúzia de meses, elas fecharam. Com problemas e confusões. E depois alguns ainda diziam, pessoa como aquela, nunca tive aqui nenhuma. Era trabalhadora e não só, e oradora. Porque orava pela empresa. Vamos orar. Para que Deus possa realmente edificar as nossas vidas e nós somos um povo de Deus especial. Um povo especial. E um povo especial abre a boca para o bem e não diz nada de mal. Não fala mal de ninguém. Porque sabe que está a ser alimentado, está a ser estruturado numa igreja. Tem que caminhar.
Deixe-se moldar. Deixe a palavra de Deus trabalhar na sua vida, para que amanhã você tenha a mesma utilidade, seja útil para fazer a vontade do Senhor, entre na mesma visão, no mesmo conhecimento, na mesma estrutura. Aprenda no seu curso de vida lá fora a ser humilde o mais possível, porque se você for humilde no seu curso de fora, Deus também lhe dá a graça para você seja humilde e seja estruturado na parte anterior junto com Cristo. Quando você está dentro do sistema de Deus,